Entre 510 e 509, funda-se a República de Roma. No ano de 509, temos a Batalha de Silvia Arcia, próxima à floresta de mesmo nome, tendo o exército latino-romano lutado contra exércitos de duas cidades etruscas, Veios e Tarquínia. Provavelmente Tarquínia estava querendo restabelecer seu trono, né, depois de ser deposto. Também temos a conspiração de Tarquínio, que todos os conspiradores acabaram mortos. Temos o primeiro tratado entre Cartago e Roma estabelecendo as respectivas zonas de influência, a primeira de muitas outras. Também temos a construção do Templo Optimus Maximus, que era um templo dedicado a Deus Júpiter. Avançando para o próximo século, no século IV, temos temos uma guerra entre romanos e samnitas. Seria uma série de 3 guerras entre esses dois povos, né? Lembra que a região do Sâmio fica mais ou menos na Itália Central, Samnio, em que Roma acabaria vencendo os samnitas. Temos também, depois dessa expansão romana, né, Etruscos, latinos, Oscos, e outros povos da Península Itálica, as guerras médicas começando a partir do ano de 264 a.C., as tais guerras púnicas, uma série também de 3 guerras. A primeira guerra púnica durou de 264 a 241, não, 241, desculpa, 241 a.C., e que duraria mais ou menos 23 anos, né? Depois estaria um período de calmaria, em que Cartago, iria até a Espanha, né? A tal Espanha, naquela época habitada pelos hispânicos, né? Um povo da Idade do Ferro, né? Provavelmente celtíberos, né? A união entre celtas e os povos nativos da Península Ibérica, né? Os íberos. E Cartago fundaria Cartago Nova ou Cartagena, colônia de exploração para coleta de minas de pratas. Depois da Primeira Guerra Púnica, Cartago teve que assinar o Tratado de Paz com Roma, em que ele teve que ceder as ilhas da Córcega, Sicília, Sardenha, que foi a Sicília na Primeira Guerra Púnica que deu origem a essa Primeira Guerra Púnica, porque nas guerras greco-púnicas entre a Magna Grécia e Cartago, eles disputaram justamente
a Sicília, tendo como cidade líder Siracusa. Afinal de 375 anos de guerra, Cartago fica com um terço da Sicília e as colônias gregas, né, a região da Magna Grécia, né, e os sicilianos ficam com 2 terços. Então Roma, depois de se expandir por toda a Península Itálica, agora eles querem também controlar as ilhas, né, adjacentes, né, como falei, Sicília, Córcega. Então eles têm um período aí de descanso, digamos assim, né, um período de pausa entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, né, alguns anos. Em 219 temos o reinício, então, na Segunda Guerra Púnica, o filho de Amílcar Barca, que foi o grande general da Primeira Guerra Púnica, agora Aníbal, seu filho, com mais ou menos 26 anos, deixa Cartago e vai tentar destruir Roma. Mas como os navios, né, aqueles navios tipo trireme romanos, né, marinha de guerra romana, estava patrulhando o Mediterrâneo, eles não puderam trazer armas de cerco e eles tentaram invadir pelos Alpes suíços. Então eles atravessaram o território da Espanha, né, a atual Espanha. Eles subiram os Alpes com 20 mil de cavalaria, 50 mil de infantaria e 38 elefantes de guerra. A maior parte dos soldados, os elefantes morreram. Acho que só 1 ou 2 elefantes sobreviveram. Os elefantes de guerra eram como se fossem tanques de guerra da época, né, da antiguidade. Ele teve que enfrentar tribos celtas que moravam naquela região. Ele teve que atravessar o Ródano, construir canoas. Foi um percurso bem longo, né? E depois ele chegou. Depois que, naquele ano de 219 antes de Cristo, eu esqueci de falar que tinha uma cidade chamada Sagunto, que levou 8 meses de cerco, né? Durou, né? E Aníbal conquistou a cidade. Isso foi o pretexto para o reinício da tal Segunda Guerra Púnica, que durou de 218 até 202 a.C. Aníbal teve até alguns sucessos iniciais nessa tal dita Segunda Guerra Púnica, conquistando na Batalha de Trasimeno, Trébia, Licínio, né? E aí, em 2 de agosto do ano de 216 a.C., Aníbal derrota 50 mil romanos, né, latinos, na Batalha de Canas, ou Batalha da Aniquilação. Captura outros 30 mil, né? Mas ele, em vez de aproveitar a oportunidade para conquistar Roma, ele preferiu fazer um tratado de paz com a mesma, né? Até Marrabal falaria, né? Você sabe conquistar uma batalha, mas não sabe aproveitar uma oportunidade. Depois ele ficaria alguns anos na Península Itálica tentando fazer com que houvesse uma rebelião interna, mas isso nunca chegou a acontecer. E teve algumas outras batalhas, tipo a Batalha de Nola. Ele tentou conquistar algumas cidades, primeira e segunda Batalha de Nola. Conquistar uma pequena cidade chamada Nárnia, para servir como base. Tentou conquistar algumas cidades do Samnio, mas não passou muito disso.
Depois, em 207 a.C., Cartagena ou Cartago Nova foi conquistada, foi incendiada pelos romanos. Os irmãos Asdrúbal, né, um dos irmãos de Aníbal, foi morto. Em 202 ele acabou tendo que voltar para Itália, para Cartago. E aí ele acabou perdendo na Batalha de Zama. Aí ele fugiu. Roma capturou em 183 a.C., né? No remoto reino da Bitínia. Vendo que não tinha escapatória, Aníbal se suicidou. Tomou veneno arsênico. Depois teve uma terceira guerra, né? Púnica, que foi em 149 a.C. a 146. É o mesmo ano que temos a 146 a.C., é o mesmo ano que temos a destruição de Corinto por Roma. Então nesse ano Roma destrói Cartago, destrói Corinto. Ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Depois eles inventavam, né? Porque o exército Aníbal era um exército misto, hispânicos, que mais? Era um exército formado também por númidas, líbios, gauleses. Então eles acabaram, os antigos aliados dele, né, os númidas, se passando lá pelo lado romano e começaram a atacar. Só que tinha uma cláusula, né? Nesse tratado de paz, Cartago não podia atacar ninguém que estivesse atacando, mas só que em 149 Cartago ataca os númidas e esse é o pretexto para a Terceira Guerra Púnica. E aí era isso aqui. Roma queria em 146 a destruída. Roma começa a controlar quase todo o norte da África, exceto ainda o Egito, ia controlar só, se tornar protetorado, né, província romana, o Egito só em 30 a.C. Ainda faltaria mais de 100 anos, né, para isso acontecer. Cartago seria refundada em 44 a.C., só que agora como colônia romana. E aí em 100 a.C. temos o nascimento do Júlio César, num bairro chamado Subura, um bairro de classe média. E ele depois é capturado pelos piratas. Os piratas pagam um resgate. Quer dizer, depois ele mata, né? Porque ele tem que pagar o resgate para os piratas para libertar. Acho que foi em 82 a.C. isso. Que ele ia em Rhodes estudar, acho que retórica. E aí aconteceu isso com ele. Depois disso, temos ele indo para as guerras gálicas, né? Porque o Júlio César se endividou muito, ele precisava pagar as dívidas. Então, Júlio César, ele luta, né, nas ditas chamadas, né, guerras das Gálias, né? E ele, as tribos que naquela época o povo europeu, né, maior, grosso modo, né, havia algumas poucas civilizações na Europa, como a Macedônia, né, a Hélade, né, a Roma, né, como tô falando aqui, a nossa civilização romana, a maior parte, grosso modo, nessa época, o povo europeu ainda era meio selvagem, primitivo, né, vivia na Idade do Ferro, mais ou menos como os índios, quando os europeus chegaram aqui no Brasil em 1500, então ele conquista a Gália, né, leva, claro, né, vários anos, começa lá para 58 a.C.,
só termina acho que em 52, 51 antes de Cristo, então levou vários anos, uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos para conquistar toda a Gália, que não era só a atual França, tinha o oeste da atual Alemanha, a Bélgica, né, que o nome Bélgica é por causa de um povo certo, chamado belgas. Tinha várias tribos, né? Tinha os Avernos, os Belovacos, os Éduos, várias tribos celtas. Então, Luxemburgo, Suíça, era o norte da Itália, era um território bem vasto, né? Lembrando que no século IV a.C., em 390 a.C., não, 387, desculpa, 387 a.C., Roma foi atacada por celtas, por um homem chamado Breno, né? Então acho que aí já havia uma espécie de rivalidade já um pouco antiga, né, entre essas duas civilizações. Aí foi uma guerra já simétrica, né, que Roma era bem mais avançada, né, tecnologicamente do que os celtas. Então, depois de uma série de guerras, né, de batalha de Bribacte, né, vários líderes foram capturados como Ariovisto. Chegou até mesmo ter um rei, né, que tem aquela história lá do Asterix. O Asterix existiu na vida real e foi inspirado no Vercingetorix. Essa foi inspiração real, né, que ele se tornou uma espécie de rei dos gauleses. Ele já tinha ascendência nobre, né? O pai dele já era rei, então ele era tipo um príncipe na época, né? E ele liderou os gauleses. Acho que ter tido algumas batalhas, como a Batalha do Rio Ar, batalhas de Bribacte, entre outras batalhas, né? Os romanos fizeram uma espécie de estratégia em profundidade, construiu 2 paliçadas, distribuiu de forma circular na aldeia de Alésia e impossibilitou que ele pudesse sair, né? Os exércitos de Vercingetorix combater Júlio César. Apesar de Vercingetorix ter feito a tática da terra arrasada, né, contra os romanos, logo ele acabou abandonando essa tática, né, o que facilitou 52 a.C. Júlio César vencer os gauleses e eles se renderam, né? Isso permitiu que Júlio César pagasse suas dívidas posteriormente. Ele se tornaria um homem rico e influente. Ele queria se tornar uma espécie de rei de Roma, né? Voltava à época da monarquia. E aí o Senado romano, né? Uma antiga instituição que teve origem ainda no século VI ou V a.C., com o Conselho de Anciãos. Eles não aceitariam isso, né? E ele já tinha anteriormente criado ele criou depois, né, o primeiro triunvirato entre ele, o Crasso e o Marco Antônio, não, que foi estabelecido em 60 a.C., né, uma aliança política informal na República Romana, né, entre Júlio César, Pompeu o Grande e Marco Licínio Crasso, que haveria de se prolongar até 53 a.C., ou seja, de 60 a.C. a 53 a.C. Durou 7 anos e estabeleceu 2 anos antes de iniciar as Guerras Gálicas.
É, Júlio César morreria em 44 a.C., né? Depois que atravessou o rio Rubicão e ameaçou lá Roma, né? De guerrear contra a própria cidade. Crasso morreu em 53 na Batalha de Carras contra os Partas, né? Os partos, né? Aquele povo iraniano, né? Indo-europeu, não é parto na altitude da luz. Crasso, né? Morreu. E Pompeu foi morto no Egito. Então aí se dissolveria o primeiro triunvirato. E ele atravessou em 50 rio Rubicão e teria falado a famosa frase: haja est. Os dados estão lançados, um barato assim. E aí ele venceu a guerra civil, né? Teve, por exemplo, a batalha de Farsália, né? Na Grécia, que Júlio César ganhou, disputando a coroa de Roma, mas ele não chegou porque eles tinham medo de se tornar uma ditadura, né? Um rei ditador, não sei, com plenos poderes, então talvez traumatizados na época dos antigos reis etruscos, eles preferiram evitar isso e impedir que ele se tornasse um monarca, né? Aí ele foi assassinado, né, com várias punhaladas, que no dia 18 de março, quer dizer, 18 de março do 44 a.C., ele ia numa campanha contra os partas, então eles adiantaram o assassinato que ia ser nesse dia, né, para dia 15 de março. Até alguns sacerdotes etruscos tinham previsto, né, vendo víscera, essas coisas, a morte dele nos idos de março. E aí no dia 15 de março de 44, né, aos 66 anos, ele morreu assassinado dentro do Senado, numa conspiração. Depois conspiradores iam ser mortos, né. E lembrando que entre 155 e 139 a.C. tivemos a Guerra da Lusitânia, né? Durou 16 anos. E o seu principal líder foi Viriato, que acabou assassinado pelos seus próprios guardas enquanto este dormia. Temos também a Guerra Social, que foi uma espécie de guerra pelo direito à cidadania romana, que aconteceu em 89 a.C., já praticamente já no fim da República, né? Que a República vai acabar em 27 a.C., né? E depois temos praticamente a última transformação, né? O segundo triunvirato. Que o segundo triunvirato foi estabelecido em 43 a.C., na República Romana, ou seja, um ano depois da morte do Júlio César, entre Marco Antônio, Otávio e Lépido, e prolongou-se até 33 a.C. Marco Antônio morreu depois que achou que a Cleópatra tinha morrido, né? Ele acabou se matando. Otávio se tornou o primeiro imperador de Roma, e Lépido também morreu, né? Então, depois da Guerra Civil, em 31 a.C., ter a Batalha do Ácio, na Grécia. Batalha naval, né? Do Ácio. E toda essa convulsão social, né? No Mediterrâneo, né? Na Europa, né? Mediterrânea. Finalmente em 27 a.C., Otávio se tornará o primeiro imperador de Roma,
dando assim a dinastia Juro-Claudiana, primeira dinastia, e encerrando de vez, né, a parte da República. Lembrando que Roma primeiro foi uma monarquia, depois uma república, e agora vai se tornar um império, né? Que vai até 476 depois de Cristo. Então é isso, pessoal. Isso era o que eu queria trazer para vocês. Compartilhem, comentem. Falou, um forte abraço a todos.